é Dediane Souza, sou estudante de comunicação social e atualmente estou compondo a coordenação política do Grupo de Resistência Asa Branca do GRAB. Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre as questões desse movimento que vai se denominar movimento LGBT hoje. Né? E aí eu vou discutir um pouquinho sobre as categorias políticas que compõem esse movimento, dialogar um pouquinho sobre identidade de gênero, por que pensar numa política específica para essa população, e aí tentando dialogar na perspectiva a partir dos questionamentos que eu acho que vai surgir aí por vocês. Né? E aí eu vou problematizar algumas questões para a gente refletir. Né? Primeiro, né, que movimento é esse que a gente está falando? Né? Um movimento que é composto pela população de mulheres lésbicas, de gays, bissexuais, travestis e transexuais. Né? E aí a gente é importante perceber quem são esses sujeitos, né? Por que essa sigla, né, que no início do movimento LGBT surge como homossexual, né? Todo mundo é homossexual. Depois aí vão discutir o movimento GLTB, depois GLBT, e hoje o movimento se denomina como movimento LGBT. Né? Na primeira conferência nacional LGBT, as mulheres lésbicas e bissexuais reivindicaram estar à frente dessa sigla do movimento. Né? Qual o questionamento do L estar na frente? Né? O L, né, que representa as mulheres lésbicas, vem muito na compreensão de dar visibilidade às lutas das mulheres. Né? Por que não seria homossexual feminino, né? Já que as mulheres lésbicas são homossexuais femininos? Dentro de uma compreensão das violências de gênero que esse sujeito enfrenta. Né? Quer dizer que para a visibilidade desse sujeito, a nomenclatura de mulher lésbica é reivindicada por elas. Né? Da mesma forma, né, que a gente vai discutir as travestis e as transexuais, que hoje, mais recentemente, vai ter um movimento também se organizando aí, né, dos homens trans. Né? Quem são esses homens trans? Eu acho que a gente vai discutir aí nessa perspectiva. Né? Dialogando, né, a partir desses conceitos, é importante a gente falar de orientação sexual. Né? Quem são os sujeitos que compõem aí o debate de orientação sexual? Né? Os homens gays, as mulheres lésbicas, os bissexuais, né, vão ter um diálogo político em torno das questões de orientação sexual. E aí é importante dizer, né, que orientação sexual é muito diferente de opção sexual. Por que eu estou falando isso? Né? Primeiro, as pessoas, elas não fazem opção. Né? Por que eu digo isso, que elas não fazem opção? Né? E aí a gente reflete junto. Ninguém tem a opção de dizer hoje eu vou me relacionar exclusivamente apenas com homens. Amanhã eu vou dizer, eu vou me relacionar apenas com mulheres. Né? Quer dizer que o conceito correto é o conceito de orientação sexual. Né? Que os desejos das pessoas vão ser orientados a partir da perspectiva das suas afinidades, né? Tanto dentro do campo das relações sexuais, como também a partir das relações afetivas. Né? Por que a gente não usa, eu não uso a nomenclatura homoafetiva, por exemplo? Por quê? Porque eu acredito que a relação, ela não é exclusivamente de afetividade. Ela também tem um debate aí que dialoga na perspectiva do homoerotismo, né? Do erótico, do desejo, do prazer. E aí a gente volta para discutir algo que é muito recente, né? Que é o debate de identidade de gênero. Que identidade de gênero é essa? Identidade de gênero é diferente de orientação sexual. As pessoas travestis e transexuais, né, elas têm identidade de gênero travesti e transexual. A opção, né, no caso, a orientação sexual dela, né, como ela vai se relacionar, ela vai estar diretamente interligada à sua identidade. Por exemplo, eu sou travesti, né, e tenho relações heterossexuais. Por quê? Porque eu me relaciono exclusivamente com pessoas de identidade de gênero masculina. Né? Quer dizer que eu vou discutir identidade de gênero e orientação sexual a partir do campo no caso, das autoafirmação de identidade. Né?
E aí, falando um pouco mais de identidade de gênero, a identidade de gênero ela é algo muito construído a partir da percepção da autoafirmação do sujeito, né, enquanto travesti, transexual, é algo que está totalmente relacionado às relações sociais, né, e não exclusivamente às relações afetivas e sexuais. E aí, nesse mesmo parâmetro, a gente vai desconstruir também outro conceito, né? Desde 1990, a Organização Mundial de Saúde retira do rol de doenças, né, a nomenclatura homossexualismo, né, passando a reconhecer as relações como homossexualidade, como reconhece as relações heterossexuais. Né? Quer dizer que esse homossexualismo, né, o sufixo ismo, ele tem uma ligação direta, né, com algo ligado ao distúrbio, à doença, né, e não é nada disso. Ser homossexual, né, ser gay, ser lésbica, ser bissexual, né, não tem nada a ver com distúrbio de identidade. Né? Embora, né, travestilidade e transexualidade ainda tenham um CID, né, quer dizer que a gente precisa fazer a discussão também de patologização das identidades trans, é importante que a gente perceba que é muito diferente, né, as relações, né, da homossexualidade e as relações de identidade de gênero. Né? Quer dizer que no Brasil ainda a gente não tem nenhuma legislação que respeite a identidade de gênero. A gente tem um projeto de lei, né, que é de autoria da deputada Érica Cocai e do deputado Jean Willis, que vai dialogar o direito das pessoas transexuais e travestis como a Argentina, nosso vizinho Argentina. A Argentina tem uma lei de identidade de gênero, né, que vai responder às necessidades, o reconhecimento das identidades das travestis e das transexuais e dos homens trans. E aí, né, dentro dessa perspectiva, a gente precisa desconstruir as normas aí ditas e tidas como heteronormativa. Né? As pessoas precisam fugir aí dos padrões estabelecidos e discutir na perspectiva do reconhecimento às outras identidades. A gente precisa respeitar as outras identidades dentro de uma forma que naturalize essas identidades, né? Naturalizando essas identidades, a gente vai construir aí minimamente um reconhecimento e positivar essa identidade. E aí, ainda discutindo nessa linha da heteronormatividade, é importante a gente dizer quais são os conflitos, né, que vocês que são professores, educadores, né, enfrentam dentro de uma sala de aula quando tem uma aluna transexual ou uma aluna travesti ou um aluno homem trans. Né? É importante dizer que esse sujeito muitas vezes não compreende essa identidade, né? mas sente uma necessidade de minimamente de construir as relações que não sejam de conflitos. Né? Por exemplo, o uso do banheiro feminino pelas pessoas travestis e transexuais dentro da escola ainda é um dos maiores problemas. Né? E aí a gente vai ter também o uso do nome social na chamada, e que a negação desses direitos, né, que para a gente muitas vezes, né, que está na escola ou como professor, como aluno, a gente percebe que muitas vezes esse direito é negado e muitas vezes pela falta de conhecimento. Né? Mas é importante dizer que esse uso do banheiro, que o tratamento pelo nome social, né, eles são fundamentais para que esse sujeito ele não saia do espaço escolar. Né? Quer dizer que a escola como um direito universalizado, mas que a gente também tem que ter uma compreensão da singularidade do sujeito que está na escola. Como é importante também discutir no campo da história da África, né, discutir religiosidade dentro do campo, respeitando o Estado laico. Né? Quer dizer que a gente precisa fazer essas discussões para que esse sujeito se perceba também pertencente à escola. Né? Quer dizer que quando a escola ela nega discutir essas questões, ela está minimamente negando a identidade daquele sujeito em ambiente escolar. E aí a gente não tem uma compreensão.
Por que as travestis e transexuais elas não conseguem nem concluir o ensino básico, né? Porque a escola ela é um dos maiores espaços que nega direito a essas pessoas, né? A escola ainda é um espaço ainda branco, cristão e heteronormativo. Quer dizer que a gente, como educador, né, como educadoras, como professores, como gestores, né, da educação, a gente tem que perceber que esse debate ele tem que fazer parte do cotidiano da escola. A escola ela precisa naturalizar essas questões, porque aí a gente vai minimamente, né, desconstruir esse conceito que as pessoas travestis e transexuais não são pertencentes à escola, né? Quer dizer que a gente discutir essas questões na escola é a gente minimamente garantir a permanência desse sujeito no ambiente escolar. Por isso que é fundamental, né, que a escola, o professor, o educador, né, estimule esse debate. Estimule esse debate, porque não adianta eu, por exemplo, exemplificando, sou uma professora de matemática e tenho uma aluna travesti na minha sala. Eu trato ela pelo nome social, eu questiono o uso do banheiro feminino, eu garanto esse direito para ela, mas aí no outro dia eu vou ter a professora de português dando aula que não vai reconhecer. Quer dizer que a escola precisa reconhecer, né? Eu acho que também o Estado, né, o Estado também tem que fazer essa discussão de como reparar esse dano histórico que é negar o direito à educação às pessoas travestis e transexuais. E aí nessa linha, né, é importante dizer que a população LGBT, né, no mundo, né, ela é quase do tamanho da população de idoso, segundo alguns levantamentos, né, feitos, e aí chegando a quase 10% da população. Né? Quer dizer que a gente não é minoria, a gente não está discutindo dentro do campo de minoria, a gente está discutindo dentro do campo que precisa se pensar uma política específica LGBT, né, para reparar aí o contexto de vulnerabilidade que esses sujeitos enfrentam. Né? E aí eu digo, né, nessa perspectiva, é importante que a escola, né, que o ambiente escolar, ela também comece a perceber, né, qual o papel dela na formação desse sujeito. E aí eu falo a escola minimamente simplificando, mas o sistema de educação, ele precisa discutir todas as questões, né, precisa dar estrutura para que seja discutido todas as questões pertinentes às populações, né? Por exemplo, a população indígena ela tem que ser discutida no ambiente escolar, a população LGBT tem que ser discutida, as questões de gênero têm que ser discutidas. E aí a gente traz algo muito recente que foi discutido, né, que foi algo muito polêmico, né, que foi os planos municipais e estaduais de educação, né, o PME e o PE. Né? Quer dizer que esses planos, né, eles vão trazer nas suas diretrizes, né, o combate às violências. Né? E aí a gente tem o crescimento de uma grande ala conservadora no Brasil, né? É importante dizer que hoje no Brasil a gente tem um Congresso mais conservador de toda a história, né? Que ele é articulado dentro de três vertentes, né? E aí que a gente vai chamar a bancada BBB, né? Que é a bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada do boi. Quer dizer que a gente tem uma ala muito conservadora crescente no país, que é os ruralistas, né, os apresentadores de programas policiais, e a gente vai ter também a bancada fundamentalista religiosa. Por que eu estou falando isso, fundamentalista religiosa? Eu podia dizer que era só a bancada religiosa. Não é. A gente tem religiosos, né, que super topa discutir direito à população LGBT, mas a gente tem uma ala conservadora crescente no país, né, que usa os direitos da população LGBT como barganha. Né? Quer dizer que utilizar a palavra de Deus para negar direito às pessoas, isso eu vou denominar isso como algo imoral. Quer dizer que a gente não está dizendo, né, que a população LGBT precisa de uma política de privilégio. Eu estou falando que a população LGBT ela precisa discutir, né, a gente precisa discutir uma política que repare os contextos de vulnerabilidade que essa população vivencia, né, em especial as pessoas travestis e transexuais, né, que são as pessoas mais vistas desse movimento. Por que eu digo que nós, travestis e transexuais, somos mais vistos desse movimento? Porque a gente não precisa, muitas vezes, de uma bandeira do arco-íris, né? O nosso corpo, a construção desse corpo feminino, né, a partir de uma estrutura masculina, ela vai nos entregar, né? Quer dizer, que
travestilidade, essa transexualidade, ela é algo muito nítido. E essa visibilidade que a gente tem a partir do nosso corpo, do nosso vestimento, do nosso cabelo, ela vai nos negar direito. Né? E aí é por isso que a gente precisa discutir, né, esses conceitos de identidade de gênero, é por isso que a gente precisa discutir como garantir a permanência desse sujeito dentro do ambiente escolar, para que a gente minimamente repare outros contextos de vulnerabilidade enfrentado. E aí é importante dizer que a escola ainda é o segundo espaço que as pessoas LGBTs jovens mais sofrem violência, né? Ela sofre violência dentro do ambiente familiar, em primeiro lugar, e em segundo lugar ela vai enfrentar as violências dentro do ambiente escolar, né? E aí a gente tem que perceber aí, né, muitas vezes a gente diz, aquela bicha é uma ambulância, né? Por quê? Porque ela já chega gritando, já chega com mão. Por quê? Porque acredita, né, aquele sujeito muitas vezes acredita que aquele espaço é o espaço onde ela vai sentir mais à vontade, né? E aí vai começar também as mesmas violências que ela sofre dentro do ambiente familiar, ela vai sofrer também dentro do espaço escolar, perpassando pelo sistema de saúde, perpassando aí pelos operadores de segurança pública, né? Quer dizer que a escola hoje é o segundo espaço onde nós, travestis, transexuais e jovens LGBTs, de uma forma geral, mais enfrenta violência, né? E aí é pensar de como a gente reparar essas violências, né? Às vezes a gente, muito sutilmente, a gente quer naturalizar essas violências porque a gente acredita que não tem como discutir essas questões, né? Mas eu acho que a gente tem que minimamente montar as estratégias para discutir as questões de identidade de gênero e de orientação sexual dentro da sala de aula de uma forma naturalizando essas identidades. E aí eu vou falar um pouquinho também, né, por que pensar numa política específica LGBT? Eu falei anteriormente que a gente não quer uma política de privilégio, né? A gente não quer uma escola só LGBT, a gente não quer só uma unidade básica de saúde só LGBT, a gente não quer um presídio só LGBT. A gente quer construir minimamente que o Estado garanta, né, a nossa permanência nas políticas. Como é garantir a nossa permanência nessas políticas? É que essas políticas elas sejam construídas não apenas dentro do campo da heteronormatividade, né? Que ela seja discutida pensando na especificidade do sujeito, pensando como é que uma travesti gosta de ser atendida na unidade básica de saúde, né? Hoje é realidade no Brasil o uso do nome social no Sistema Único de Saúde, mas muitos dos operadores, né, servidores públicos, eles não têm essa compreensão e não têm, muitas vezes, o interesse de respeitar, no caso, essa portaria do Ministério da Saúde, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a nível estadual, né, uma resolução do Conselho Estadual de Educação que garante o uso do nome social das travestis e transexuais, mas muitas pessoas que estão dentro do sistema de educação trabalhando, elas não têm essa delicadeza também desse respeito, né? E aí é importante dizer uma coisa, construir esses instrumentos que garantam a permanência desse sujeito na escola é algo de luta desse movimento, né? Esse movimento começou, o movimento travestis e transexuais, né? Ele é muito recente na sociedade, né? É um movimento que tem aí em torno de 22 anos, né? Discutindo especificamente as identidades travestis e transexuais, né? E a maior bandeira de luta desse movimento, no início, era discutir aí a repressão policial, né? E hoje, a nossa maior bandeira de luta é o reconhecimento desse sujeito, travestis e transexuais, como sujeito de direito, né? Garantir minimamente uma cidadania básica, né? Uma cidadania básica e, claro, discutir dentro desses conceitos de cidadania, né, a permanência na escola, a qualificação profissional, sistema de saúde, sistema de educação, né? Discutir todas essas políticas aí e de como esse sujeito vai usar essas políticas, como é que eles vai utilizar dessas políticas que respeite minimamente as identidades. E aí tem uma pesquisa também, né, uma pesquisa da Pessoa Abramo, né, que diz que 92% das pessoas entrevistadas afirma que os outros têm grau de preconceito em relação aos homossexuais. 28% reconhece
e declaram o próprio preconceito contra LGBT. Né? Quer dizer que a população LGBT ela sofre preconceitos cotidianos. E aí eu falo dos preconceitos cotidianos, aí as pessoas sempre dizem, mas os heterossexuais também sofrem preconceito, né? E aí eu trago vocês para refletir. Quantas vezes, né, vocês já abriram um jornal e viram um heterossexual foi assassinado com 29 facadas, 29 facadas e foi introduzido uma estaca no ânus? Vocês nunca ouviram isso, mas a população LGBT, né, cotidianamente, né, é assassinado com essas características. Né? E por isso que eu digo, por isso que a gente tem que pensar numa política específica para essa população. Né? Pensar uma política específica que repare esses contextos de vulnerabilidade. E aí a gente vai falar, né, da homofobia, da lesbofobia e da transfobia dentro de três linhas. Né? Que é a automofobia, que é a homofobia institucional, né, e que é a homofobia social. Né? A gente sofre essas violências dentro desses três campos, tanto a automofobia, né, que é a homofobia do próprio sujeito, a transfobia do próprio sujeito, como a gente vai falar também das violências institucionais, né, da homofobia, da transfobia, da lesbofobia institucional, que é desses equipamentos, né, da escola, dos terminais de ônibus, da unidade de saúde, do hospital. E a gente vai falar também da homofobia e da transfobia e da lesbofobia institucional, né, social. Que homofobia é essa, que lesbofobia é essa? Né? É a violência que nós, LGBTs, sofremos nos espaços de sociabilidade, seja lá no campo familiar, seja lá na praça do bairro, seja ela por vizinhos. Né? Quer dizer que essas violências, né, muitas vezes ela ceifa a vida desse LGBT. E aí a gente precisa trabalhar, né, não apenas com as pessoas que não são LGBTs, mas também que a gente precisa naturalizar e resgatar a autoestima desses sujeitos. E eu acho que é isso, a gente só vai construir uma sociedade mais harmônica, mais sociável, se a gente usar o campo da tolerância. Né? Quer dizer que eu não preciso ser um LGBT para apoiar a pauta de um LGBT, né? Eu não preciso ser lésbica, não preciso ser gay, nem bissexual, nem travesti, nem transexual. Mas eu tenho que construir minimamente como operador, né? Como servidor público, né? Como agente de transformação, de perceber que esse sujeito, eles são sujeitos de direito, né? E aí compreender essas identidades é algo fundamental para a gente construir essa sociedade que a gente tanto almeja. Eu acho que é isso, e a gente pode fazer esse exercício de reflexão dentro da sala de aula, dentro dos espaços que a gente tem abertura e que a gente possa inquietar esse debate com as pessoas que não topam fazer esse debate, mas eu acho que inquietar mesmo, provocar, para que a gente possa discutir essas questões que são tão importantes para a nossa sociedade.